Vamos falar sério aqui. Eu acho que eu devo uma satisfação para as pessoas que eu motivei quando eu fiz um desabafo durante o Veda, falando sobre a dieta, que eu não estava conseguindo emagrecer e que fazer dieta é muito difícil. Para essas pessoas eu acho que eu devo uma explicação. Muita gente se identificou comigo e começou a compartilhar experiências, dizendo que tem sido muito difícil a luta contra a balança. E resolveram mudar de vida, de uma certa maneira, comigo. Acabou que eu saí da dieta e por isso eu acho que eu devo uma satisfação para essas pessoas. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que eram discriminadas, que as outras faziam piadinhas sobre o peso. Olha como você engordou, olha, você tá gorda. Assim como eu retomei minha dieta, eu tive alguns motivos. Eu sei que parece desculpa de gordo, sabe? Mas a gente tem coisas que acontecem na vida da gente que faz a gente perder o foco, faz a gente parar certas coisas, repensar outras. E foi muito difícil manter a dieta, muito estresse, muita correria. Realmente foi impossível continuar a dieta. Por anos e anos, eu emagreci, eu engordei, sempre tive essa luta contra a balança. E sempre recebi comentários do tipo, nossa, você engordou? Nossa, você tinha um corpo tão bonito. Nossa, como você está cheinha. Nossa, como você está forte. Antes eu respondia sem graça, sabe? Eu engordei. Ficava sem graça e respondia, ainda dava uma satisfação. Achava que eu tinha que dar satisfação para os outros porque eu engordei, sabe? Só que eu vou ser muito sincera, depois que eu quase morri, e isso não é exagero da minha parte, eu comecei a pensar as coisas de um pouquinho diferente na minha vida. Nessa foto aqui, eu estava no auge da minha magreza. Não sei se dá pra vocês verem, eu tava com uma cara de zumbi, praticamente. E as pessoas... eu quase morrendo mesmo. O que aconteceu? Eu comecei a tomar fórmulas e eu comecei a parar de comer. Eu entrei numa loucura de parar de comer e parei de beber água e parei de urinar. E aí eu parei na cama. E a minha filha era pequena e eu não tinha forças para sair da cama. Minha mãe teve que ir na minha casa para poder me ajudar para eu ir no banheiro, porque eu não tinha forças para sair da cama. Mas aí eu estava magra e as pessoas falavam assim, nossa, como você emagreceu? Nossa, o seu rosto está mais fino. Nossa, como você está bonita. Essa cara de morta-viva é bonita para você? Aí o que aconteceu? Minha mãe, revoltada com a situação, entrou em contato com o consultório do médico e foi querer saber, tirar satisfações, o que estava acontecendo, o que eu poderia fazer para poder melhorar, porque eu estava quase morrendo, literalmente. E aí descobrimos que esse médico tinha sumido, porque uma das pacientes dele realmente havia morrido durante esse tratamento louco que a gente se propôs a fazer. A paciente morreu e o médico sumiu. Apesar de eu estar magrinha, linda para algumas pessoas, eu estava tão infeliz, eu me sentia tão horrível, que pela primeira vez eu pude dizer pra você que magreza não é sinal de felicidade, sabe? Aí eu ficava me perguntando, como que uma pessoa magra não é feliz? Eu não era feliz, eu não estava feliz. Eu não estou fazendo um incentivo à obesidade, não é isso. Mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas pensem que nem sempre atingir aquele objetivo de magreza é sinal de felicidade. Eu deixei de fazer muita coisa, eu parei de comer, eu fiquei doente e quase morri. Hoje eu poderia não estar aqui contando isso pra vocês. Então eu vou ser muito sincera, por mais que eu entre nessa vibe de querer ser fitness, de querer perder peso, eu não faço mais as loucuras que eu fazia antigamente para perder peso. E eu acho que, sinceramente, não vale a pena tanto sacrifício. Eu deixei de ir a muitos lugares por não querer comer. Sim, eu comia hambúrguer para sentir aquele gosto e depois eu botava tudo para fora. Eu tive bulimia. Então eu acho que é uma coisa tão louca, a gente entra numa paranoia tão louca e eu não queria incentivar isso para vocês, sabe? De entrar numa loucura de ter que emagrecer para poder mostrar alguma coisa a alguém. Porque eu, sinceramente, depois de tudo que aconteceu comigo, eu não acho que eu devo emagrecer para mostrar a alguém que eu sou capaz. Eu tenho que emagrecer sim, para a minha saúde, para o meu bem-estar, não para agradar a ninguém. E assim, eu tinha conversado com uma menina no Facebook, eu não tô lembrando o nome dela, eu vou procurar e vou ver se eu coloco aqui. E eu tinha conversado com ela, ela tinha comentado que ela ia fazer redução do estômago.
E ela tava se sentindo muito mal. Eu falei com ela, nossa, eu vou te dar um conselho. Eu sei que você não tá pedindo, mas eu vou dar assim mesmo. Eu deixei anos de me encontrar com os meus amigos do colégio porque eu tinha vergonha dos outros verem que passou-se os anos e eu fiquei baranga, sabe? E eu deixei de ver os meus amigos que eu amava tanto, que eu sentia tanta saudade, anos sem se ver. E eu tinha vergonha. Eu falei, não vou encontrar com eles porque eles vão falar que eu tô gorda. Eu acho que eu não tenho esse direito de aparecer gorda pros outros. Oi. Eu deixei de sair, deixei de comprar roupa e por muito pouco eu quase deixo de viajar em 2012 para a minha viagem dos sonhos. Não foi perfeita no sentido de que eu não tirei altas fotos com o look magrinha, linda e maravilhosa, porém eu fui para os Estados Unidos, eu conheci Nova York e foi a viagem da minha vida. Agora, já pensou se eu deixo de viver isso porque eu estava gorda? Comecei a repensar as coisas da minha vida, gente, é sério isso. Eu quase deixei de viver a viagem da minha vida por conta de peso. Você tem noção do que é isso? Por isso que hoje em dia eu taquei o foda-se, literalmente. Eu não estou, novamente, eu não estou incentivando a obesidade, mas eu acho que as pessoas têm que parar e analisar tudo muito bem na sua vida e não fazer loucuras por conta de peso. Hoje eu vivo minha vida, voltei a comprar roupa, voltei a me cuidar mais, penso em mim e não penso mais daquele jeito que eu tenho que ser seca, magra para ser feliz. Hoje eu consigo me aceitar. Hoje eu me chamo de gorda. Hoje vocês podem falar assim, nossa, ela se chama de gorda. Olha, isso pra mim é um degrau muito grande, porque eu jamais falava que eu estava gorda. Eu falava que eu era gorda. Eu falava, eu estou gorda. Esse corpo não me pertence. Eu estou gorda por um momento, mas isso vai passar e eu vou voltar a ser magra. E as coisas não são assim. Você não vai ficar magra do dia pra noite. E eu, sinceramente, eu cansei dessa paranoia minha e da sociedade de querer impor que as pessoas sejam magras. É muito difícil você encarar que você tem que caber numa calça 36, numa calça 38. Sabe por que eu tô fazendo esse desabafo? Porque eu recebi, além das perguntas boas, dos desabafos que eu recebi das pessoas, eu recebi um comentário meio curioso numa foto que eu postei do vídeo que eu tava fazendo lá na Batata de Marechal, e uma menina publicou exatamente o seguinte, é por isso que você está do jeito que tá. E aí eu respondi pra ela e deixei o comentário lá, não apaguei não. Falei, respondi, exatamente, e vou continuar comendo. E eu tenho que continuar comendo independente do que você pensa. Eu não posso fazer as coisas para agradar pessoas como você. As pessoas não aceitam, a verdade é essa. Eu não sei de onde tiram que a pessoa tem que ser magra. Se ela não for magra, ela tem que ser odiada e xingada pro resto da vida. Aonde isso faz sentido? Ou você aprende a conviver com esse tipo de pessoa, ou você vai acabar morrendo de desgosto e esse ser humano vai continuar vivendo. Então a gente tem que continuar, sabe, vivendo a nossa vida e não ligar para o que os outros pensam. É por isso o lance do foda-se, sabe? Porque se você morre, a pessoa continua aí xingando outras pessoas. Então a gente tem que se impor e mostrar que a gente não está satisfeito. E ao mesmo tempo não deixar de fazer o que a gente faz por conta dos outros. Você tem que emagrecer pela sua saúde, por você, e não para agradar ninguém. E você não precisa ser magra para ser feliz. Ninguém vai pagar a sua conta do hospital, ou os seus remédios, ou até mesmo os alimentos da sua dieta quando você resolver fazer uma. As pessoas não pensam, as pessoas só querem exigir que você faça alguma coisa, mas elas estão cagando pro que vai acontecer com você depois. E para terminar, seja feliz, seja você, independente do que marque na sua balança, tá? Beijo e realmente espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa que tenha tocado no seu coraçãozinho e que você pare de ligar um pouquinho do que os outros pensam, tá bom? Beijo!